a intenção não é exercitar o nível de conhecimento, e sim agregar um pouco mais. Então, vou botar as questões aqui e a gente vai debatendo uma por uma para saber quais os erros. A certa a gente já marca logo qual é. Essa aqui é a prova amarela de 2018. Então, vamos lá. Na questão 24, então, na questão 24, prova amarela, gabarito. Pô, a questão foi anulada, gente. Questão anulada. Então, Não, mas ela, Marquinhos, ela foi anulada por causa dessa gravura só. A questão em si, ela tá certa. Entendeu? Só porque eles botaram essa gravura diferente. Se você desconsiderar a questão, você consegue pelo menos ver o contexto dela. então vamos ver o que está de errado nela. Vamos lá. Ó. Considerando o pioneirismo do Reino de Portugal na expansão marítima europeia, ilustrado na charge acima, que a gente já apresentou, e a capacidade das forças navais lusitanas frente ao povo do globo, alcançados por seu império, assinale a opção correta. Então, na realidade, nem o enunciado aí serve de nada, né? Quem não leu o enunciado e não olhou para a gravura na hora de responder, de repente conseguiu responder sem problema. Então, vamos lá, na letra A. Depois de expulsar os muçulmanos do seu território ibérico, os portugueses atravessaram o Estreito de Gibraltar e os atacaram na África, conquistando todo o litoral setentrional desse continente. Bom, já de cara essa aí não é a resposta, né? Os portugueses não tiveram a intenção de conquistar o território africano, ele só foi até Celta, e daí ele seguiu o que fica no norte da África, né? E daí ele seguiu em direção ao Cabo das Tormentas, né? Vocês me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Na letra brava. Depois da expulsão dos muçulmanos ali, aí eu acho que foi o início da expansão, né? Tomou Ceuta, né? 1415. Isso, 1415. Eu acho que Mas o que está errado aí é conquistando todo o litoral. Ele não conquistou todo o litoral. Depois que ele expulsou, ao meu ver, ali foi o marco inicial da exploração marítima portuguesa, certo? A partir dali ele começou a buscar novas rotas para a Índia. Ele foi assim, tomou Ceuta, aí foi pegando o litoral africano ali do leste, né? Aí foi descendo, né? Então, São Jorge da Mina, que ele descobriu ouro, aí foi descendo. Então, mas aí não é todo litoral, né? E acho que setentrional, me corrijam aí, é oeste, é o quê? Setentrional é sul? Setentrional é norte. É norte, né? Isso. Então o único erro aí é ele dizer que conquistou todo o litoral setentrional, né? Todo o litoral não, ele só conquistou Ceuta. Isso. Aí, veja bem, vamos analisar essa questão aí, essa alfa, assim, mais profundamente. Toda vez que ele fala, isso é um termo, assim, muito abrangente. Assim como o exclusivo não ajuda, a gente desconfia, o abrangente demais, a gente também tem que ter atenção. Quando ele fala todo o litoral, todo o litoral é muita coisa. É muita coisa, ainda mais para aquela época. Então, esse todo aí ficou... De cara já invalidaria a questão já. Vamos para Bravo, então. Após concluir o domínio do Marrocos, o infante Dom Henrique capitaneou expedições ao Atlântico Sul que combateram contra as civilizações urbanas da África subsaariana, as quais eram detentoras de armas de fogo. Porra, arrego essa aí, né? Errado essa aí. Ela está muito fora do contexto, né? Vamos lá. Civilização urbana da África subsaariana. A subsaariana é a população mais pobre da África. Até hoje. Então vamos a Charlie, então? Charlie, na América, os lusos buscaram apenas relações pacíficas com os nativos. Visando... Já agarrou, né? Visando a miscigenação para a multiplicação dos súditos de Portugal. Nenhum interesse em multiplicar súditos. Pô, isso aí agarrou tudo, isso aí também. Em prol da colonização
e do fechamento da Rota Atlântica para as Índias. Também, pô, fechamento da Rota Atlântica, também não... Essa Charlie aí, acho que de todas é a pior, né? Delta, na Batalha de Dil, e aí qual o ano da Batalha de Dil, se eu não me engano, é 1639, é isso? Como é que eu vou Não, confirmar? é Dunes, é Dunes. Pô, Batalha data aí é o China. Data é o China que manobra. E Cadê o China? 1509, se eu não me engano, 1509. Como é que eu tô vendo? Na Batalha de Dil, os portugueses conquistaram o domínio do Oceano Índico ao derrotar os islâmicos que controlavam aquelas águas, apesar de estes possuírem navios artilhados pela República de Veneza. Olha só, não tenho certeza sobre essa República de Veneza, mas todo o restante está correto. Essa batalha... Correta. Essa aí seria a resposta. Então, eu só não tenho a certeza aí da República Veneziana, qual o contexto dela nessa história. E a ECO... Sim, Marquinhos. Sim. A República de Veneza está certa porque os árabes faziam comércio com os venezianos, né, com os italianos. Então, era interessante que os venezianos, os italianos continuarem a ter os árabes como fornecedores, né, e não o Portugal atravessando aí essa ligação, né, que existe entre eles. Então, Aproveitando que a Gloss falou, é isso aí mesmo. Eu pego o português quanto o pessoal lá, mais a República, os apoiadores, cara, a República de Veneza. então, fechou essa delta, né? Vamos a ECO, então, para ver qual é... Sem contar aí também que os portugueses ganharam essa batalha aí por causa dos navios, né? Os navios dos portugueses eram bem maiores, né? Então, e os canhões eram melhores. Isso aí que afirmou a soberania, né, da Marinha de Guerra portuguesa. Isso, e eu período, conversei com né? um camarada que ele falou que não era essa batalha de Dil, não. Era uma batalha de Hormuz, entendeu? Ele ficou nesse impasse aí, eu fiquei de conferir, mas não conferi, não. Mas ontem, cara, o que aconteceu ontem, aquela questão que o Marquinhos tava falando sobre o grosso calibre, porra, eu peguei esse livro Guerra no Mar aqui, fui batendo ele, e por acaso eu achei esse contexto aí. Grosso calibre? Não achei o grosso calibre, mas eu achei que a Batalha de Dil foi a que, tipo assim, afirmou para o mundo a soberania de Portugal. Vou dar até uma confirmada agora enquanto vocês estão lendo aí. Não, deixa eu falar para vocês a respeito disso aí. Olha só, a Batalha de Dios, 1515, ela se completa na de Hormuz, 1519. Só que é o seguinte, a Dil deu notoriedade aos portugueses no Oceano Índico. A de Hormuz é só naquela entrada de Hormuz, que é um outro acesso, porque em Hormuz tinha uma fortaleza. Então, era um outro vínculo, um outro cenário. Aqui, o que ela está dizendo aqui, sobre a Batalha de Dil, eles conquistaram o domínio do Oceano Índico, isso está correto. A de Hormuz só complementa isso, é um upgrade, porque tinha a questão do forte, é uma entrada íngreme. Lá no canal, lá tem um vídeo que fala só sobre essas duas batalhas. E para fechar o balão, tem alguém querendo entrar, se puder alguém aceitar aí. Jesus, eu botei já. Aí, para finalizar essa questão, a gente tem que eliminar os erros da ECO. Vamos lá, ECO. Sob a direção militar do vice-rei Afonso de Albuquerque, as forças navais de Portugal venceram os chineses e os japoneses, estabelecendo o primeiro império marítimo mundial que se estendeu até o Extremo Oriente. Vamos lá. Afonso de Albuquerque, ele já está falando aí nesse contexto de Dil e Hormuz. Isso daí não tem nada a ver com os chineses, né? Não tem chineses. A gente estava falando das Índias, e japoneses também não entram nesse contexto. Eles poderiam até estar, mas lá na bibliografia a gente não visualiza isso como chineses e japoneses ainda não. Alguém vê mais um erro aí? Não, eu achei aqui um detalhe da Batalha de Dil, só vou ler rapidinho, pode ser? Pode. Olha só, a Dil, portugueses versus árabes mais venezianos, 1519. O Egito, pressionado por Veneza, enviou uma frota para a Índia, mas foi destruída por Portugal na Guerra de Secessão Espanhola. Portugal, com Francisco Almeida no comando, firmou seu domínio no mar, no Índico, derrotando a frota do Islã. Portugal, depois dessa vitória, se tornará a principal potência marítima. Beleza.
Então, 1519? 1509. 1509. 1509 já é essa do Hormuz aí. Não, 1509 é Dil. É Dil, pô. Hormuz é 1515. Foi mal, desculpa. Vamos à próxima, então? Vamos embora. Questão de número 25. Assinale a opção que apresenta a última grande batalha naval que envolveu apenas navios à vela. Bom, eu não vou falar qual o curso, né? Quem fez o curso X o ano passado não ouviu falar dessa batalha. Veja bem, essa batalha aí está no contexto para justamente convencer o candidato a marcar de Lepanto. Porque a gente tem últimos navios à vela e tem a batalha que foi utilizada os últimos navios a remo. A batalha de Lepanto, ela é recorrente na nossa bibliografia, caiu várias vezes. Então, veja bem, é muito importante a gente refazer as questões de provas anteriores, porque a gente viu que, embora a prova do ano passado ela tenha tido uma reviravolta no padrão de questões, continua abordando aquelas histórias, embora não seja a resposta, continua abordando aquelas velhas máximas, Batalha de Lepanto, Salamina, Ácio. Então, a gente realmente é uma boa fazer essas questões. Bom, a resposta dessa aí, a gente vai procurar o que tiver a ver com Navarino. Se eu não me engano, é 1627. Alguém corrige a data aí, por favor? Eu não tenho certeza, mas acho que é isso. Então, na letra alfa, ela fala da Batalha de Lepanto. É a de remo, não é a vela. Ele está pedindo a vela. Aí ele fala da Batalha de Sinop, que está num outro contexto muito mais recente. Aqui, Batalha de Sinop, no qual os russos usaram munições explosivas contra os cascos de madeira e navios turcos. Se eu não me engano, é isso mesmo. Sinop está correto. A Bravo está correto, mas ela não tem nada a ver com o enunciado. E a Charlie quer a resposta. Batalha da Baía de Navarino, na qual a Inglaterra, França e Rússia venceram turcos e egípcios, garantindo a independência da Grécia. Essa aí foi a resposta. Deixa eu confirmar aqui. Questão número 1827, é isso mesmo. Questão número 25, Charlie mesmo. Essa é a resposta. E a batalha essa batalha de Sinop aí foi na Guerra da Crimeia? Guerra da Crimeia. Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui. Boa pergunta. Se alguém quiser fazer essa pesquisa aí. Agora é o seguinte, enquanto ele procura, vamos falar da Delta. Batalha de Lícia. Qual é a importância Ela tá dentro do ano. Perdão, Marquinhos. Fala aí. Fala aí, pode falar. Não, o ano é o mesmo da Batalha da Guerra da Crimeia, né? Não, mas acho que está dentro desse contexto, sim. Deve ser. Batalha de Lissa. Qual é o contexto aí da Batalha de Lissa? Batalha de Lissa foi a primeira batalha naval contemporânea em que o esporão foi empregado com êxito. Então, foi a volta do esporão. Né? Foi o retorno então, do esporão. Nesse caso aí, essa batalha... É 1866, tá? Repete? Ela é 1866. A de Lissa, né? Ela fica ali colada com o Riachuelo, cara. E foi também na Guerra de Independência da Grécia, né, essa batalha? Acho que sim. Acho que foi, porque foi nesse período. Foi o mesmo período que estava tendo a Batalha Naval do Riachuelo, foi a Independência da Grécia. A Independência da Grécia foi no Avelino, o Glaucio. 1827, última batalha à vela, Independência da Grécia. Isso, Navarino. Então vamos lá, letra Eco. Batalha de Lara Quilmes, em que os brasileiros venceram os argentinos, garantindo a continuidade do bloqueio do Rio do Prata. Bom, quando ele começou a falar em Rio da Prata, você já começa a ver que não está nesse contexto de navios à vela. Não, mas olha só. Lara Quilmes é navio à vela. Tem navio à vela. Isso é muito recente, cara. Não, calma aí. Navarino é 1827. Ah, não. Lara Quilmes foi... Lara Quilmes, junto com o bloqueio de Montevidéu, essa aí foi na época de 1800 alguma coisa também, velho, logo no início, pô. Foi na época da...
da vinda da família real, logo depois, para aqueles contextos ali embaixo ali. É a briga pelo prata ali, ó. É. Região do prata. Calma aí, que eu vou dar uma achada aqui. Eu não tô querendo sair da tela. Lara Quilmes não é cisplatina, não. Cisplatina. Guerra de Cisplatina. É isso que eu tô procurando aqui, ó. Porque tá... Eu queria fazer isso na mão. São 4 ou 5 batalhas. Essa batalha de Navarino aí tá no livro Fatos da História Naval. Dá um Ctrl F aí que vai achar. Ela é a correta. Não, essa aí com certeza é a correta. A gente está querendo eliminar as outras. Para revisar já. Vamos lá. Combate de Lara Quilmes. Exatamente na mesma época aí, basicamente, de Navarino, né? Vamos lá. Isso. Ataque noturno de Brown contra Norton. Foi a última tentativa da esquadra argentina de destruir os navios da 2ª Divisão da Esquadra Imperial e desmantelar o bloqueio naval brasileiro em torno de Buenos Aires. Depois dessa expressiva vitória das forças navais brasileiras, no começo do ano de 1827, a 3ª Divisão, composta pelos menores navios da esquadra brasileira e comandada pelo capitão de fragata Jacinto Roque Sena, foi derrotada no combate de Juncal. Então essa batalha aí é que antecede a derrota do Brasil no combate de Juncal. O Juncal foi o único momento em que o Brasil foi derrotado aí, nesse contexto. Aí que tem a troca ali de Rodrigo Lobo pelo Pinto Guedes, né? É o segundo aí é combates polares. Isso. É esse contexto aí, da Cisplatina mesmo, tá? Da Guerra da Cisplatina. Então vamos voltar para lá. Então, todas as questões conseguiram eliminar todos os erros e a questão correta foi justamente a Charlie. E vamos ver o que fala aqui sobre a Charlie aqui, Navarino, né? Ver se eu tenho alguma coisa. Aqui, ó. Batalha de Navarino. É conhecido pelo fato de ser a última batalha naval da história a ser travada inteiramente com navios à vela. Ocorreu durante a Guerra da Independência da Grécia, 1821 a 1832, na Baía de Navarino. Uma armada otomana e egípcia foi destruída por uma força naval conjunta composta por forças britânicas, francesas e russas. E para fechar o balão, vamos pegar aqui também a Batalha de Lissa. Batalha Naval de Lissa. Marco do retorno da tática do esporão. Tática de abarroamento deliberado. A mais, mesmo com o esporão, ele diz que já tinha canhão de polpa, linha de batalha. Mas usou o esporão. Assim como no Riachuelo. Cláudio, não briguem comigo. Calma aí. A gente, lembra que a gente em sala de aula, a gente discutiu com o professor que a gente falou que a fragata Amazonas não tinha esporão? Ela não tem. Realmente não tem. Não, o professor aprendeu já. Não. A gente brigou. Realmente não tinha esporão. Só que ele pode ter sido motivado a achar que tinha esporão por causa dessa observação aí que está lá. Isso aqui é do fato da história naval, tá? Ele não diz que a fragata Amazonas tinha esporão, mas ele diz da tática de uso do esporão, que é o abarroamento. Lá no Riachuelo, usou-se o abarroamento, embora os navios não possuíssem esporão. É isso que ele está querendo informar aí nesse detalhe aí. Então vamos voltar lá para a questão do número 26. Tá safra essa daqui? Podemos passar adiante? Tá certo. Então, Lara Quilmes, Cisplatina, antes da Juncal, onde foi uma derrota brasileira. Mas antes, a Lara Quilmes, o Brasil já estava manobrando. Questão número 26, assinale a opção correta acerca das relações entre as civilizações da antiguidade e as atividades militares navais. Bom, o enunciado não ajuda em nada, né? É só para saber qual é a questão
correta, no caso. Ele poderia assinar a opção correta, resolver a questão. Letra alfa, os egípcios unificaram sua civilização pela navegação do Nilo, integrando primeiro os reinos do Alto e Baixo Egito, para em seguida lançarem sua expansão colonial no Mediterrâneo. Vamos lá. Estava bem assim, mais ou menos aceitável, mas assim, quando foi que o Egito expandiu colonialmente o Mediterrâneo? Eu acho que não teve ocasião nenhuma, pelo menos na nossa bibliografia, que o Egito colonizou o Mediterrâneo inteiro. Né? Então, até ali estava mais ou menos aceitável. A partir dessa expansão colonial do Mediterrâneo... Se tem alguma outra mais correta. Bravo. Ele quer correto, tá? Bravo. Os fenícios... Não, mas a alfa está errada, viu? O Egito não colonizou, não teve expansão colonial no Mediterrâneo, não. Bravo. Os fenícios inventaram um navio de guerra com o propósito de defender o tráfego marítimo em seu império comercial, que se estendeu até o extremo do Mediterrâneo Ocidental. Bom, gente, quando a gente fala de fenício é um povo que ele aceitava, se submetia a ser dominado desde que continuasse fazendo o comércio. Então, o fenício não inventou navio de guerra. Você pode até não saber quem foi que inventou, mas achar que o fenício inventou navio de guerra, com certeza não foi ele. A parada dos fenícios era comércio. Então, o camarada não interessava quem fosse o rei. Ele queria saber se ele podia vender e comprar. Então, outra situação também, Marquinhos, ele fala sobre o Mediterrâneo Ocidental, né? Na verdade, os fenícios eles vieram pelo Mediterrâneo Oriental até chegar à Grécia. Quando chegou da Grécia, eles se fuderam e não avançaram mais, pô. Entendeu? Então, eles não chegaram até a parte ocidental do Mediterrâneo. Show de bola, então. Vamos para a letra Charlie. Os gregos conseguiram derrotar as forças imensamente maiores do exército persa. Aí já estamos falando das guerras médias, né? Porque lograram cortar as suas linhas de abastecimento em uma brilhante campanha naval. Pô, é essa daí, gente. Não vejo erro nela. Vamos eliminar a delta e a eco. Os cartagineiros conquistaram a Sicília ao Império Romano. Foi o contrário, né? Eles já eram do Sicília, o Império Romano tomou deles. Então, já foi para lei. Confirmando a regra... No contexto das guerras... Uma ilha não será eficazmente defendida por uma potência terrestre contra o poder naval superior. Não. Não tem nada dentro do contexto. Eco. Os romanos consolidaram seu poder na Península Itálica depois que derrotaram o Império Cartaginês no Mediterrâneo, pois antes sofriam ataques constantes da potência rival no mar. Eu já entendi qual o erro. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu falar? Cara, eu acho que não tinha esses ataques aí não, porque tinha um acordo entre Roma e Cartago, né? Exatamente. Cada um não invadir sua área. Eles não eram amigos, mas tinha um acordo para ninguém invadir. Mas tinha um acordo, tanto que tinha aquela parada que o cara só poderia invadir a área do outro para atracar, se fosse em caso de mau tempo, só poderia ficar até 3 dias por causa de sacrifício dos deuses e uma parada assim, e depois eles tinham que sair fora. Exatamente isso daí. Deixa eu só perguntar, esse acordo aí de Cartago e Roma, ele não decorreu de uma batalha? Não, isso é muito Não, antes, né? muito antes mesmo. Cara, isso aí eu não lembro assim não, mano. Pode até ter sido, porque o acordo não surge do nada, né? Porque o que acontece? O domínio era dos cartagineses. Aí veio Roma, eu acho que o Roma ganhou uma batalha, aí fizeram um acordo, né? Não sei se eu estou confundindo. Vamos dar uma pesquisada então, dar uma paradinha, uma pesquisada. Tudo é válido. Olha só, eu acredito que o erro dessa última questão aí, primeiro os romanos conquistaram toda a Península Itálica e após eles partiram para o mar. Salvo engano, aí a bibliografia fala que eles já haviam conquistado a península. Não foi algo posterior, não. Eles já eram dono da península já. Só partiram para o mar depois. Também. Tá, mas é que agora vai ficar difícil de achar esse acordo. Eu tenho ele aqui nesse arquivo, esse acordo. Mas ele é bem antes disso daí, mano. Deixa eu ver só fazer uma pesquisa. É perto de Guerras Púnicas, pô. Guerras Púnicas é 1200 alguma coisa antes de Cristo. Pô.
Aí, Golfo de Corinto, os atenienses, embaixo aí, ó, Mesopotâmios. Feito no final da Segunda Guerra Púnica. É isso aí. Ó, Miles aí, para aí. Alexandre o Grande. Aqui, ó, fim da Guerra às Medas. Cara, se foi entre Alexandre e essa batalha de Lipar aqui, ó. De Lipari e Miles. Você já foi na... Aqui, ó. Tratado de Cartago e Roma, 509 a.C. É um tratado que eu estava procurando a cor, né? Paz com a Isso. condição de que nem os romanos, nem seus aliados navegarão além do Cabo Bom, promontório ao norte de Cartago, a menos que a isto sejam obrigados por tempestade ou por algum inimigo. Isso aí se completa com aquilo que você falou também, tá, Borba? É porque foi omitido aí. Então, isso foi 509. É bem antigo. E, na realidade, a gente está falando aqui, o Império Cartaginês sofreu ataques constantes. Não, não é isso, não. Né? Então, a resposta correta é realmente a letra Charlie. Não, só para complementar aí, o Marquinhos. É porque o Armando falou sobre uma guerra que gera esse... Pô, se esse acordo foi em 500 alguma coisa antes de Cristo, o que a nossa publicação frisa de batalha naval é praticamente de Artemisia, Salamina para cá. Então, tipo assim, ela não cita nada, né? Já existia esse acordo. Não, esse acordo é bem antigo, cara. Mas Então, é só falar. Roma É só para tentar o Armando aí. Não, é só para tentar o Armando, que o Armando falou, não, tem uma batalha que gerou esse... A publicação ela já fala das guerras, já a partir de Salamina para cá, né, praticamente, das guerras medas. E esse acordo foi antes. Ok. Então, Outra coisa também que eu estava vendo aqui, nessa questão eco, quando eles colocam aqui que os romanos consolidaram seu se poder... tiver, não cai pra gente. Que eles se consolidaram seu poder na península, né? Depois que derrotaram, não. Primeiro eles conquistaram toda a região ali, né, da Itália, para depois eles começarem a se expandir. É isso aí mesmo. Vamos lá para 28. 27. Para 27 agora? A gente estava na 26, é isso? Isso. Eu perdi. É isso mesmo. Vamos lá. Questão de número 27. O completo domínio dos mares que a grande vitória de Nelson em Trafalgar conferiu à Inglaterra teve efeito decisivo nas fases finais da Guerra Napoleônica. Assinale a opção que não corresponde a uma das consequências da vitória de Lord Nelson em 1805 na Batalha de Trafalgar. Então ele quer saber o que é certo sobre Trafalgar. O que foi, o que Nelson, com a frase dele? Alfa. Não, que não corresponde. Não corresponde, valeu. Frustração da tentativa de Napoleão de eliminar o comércio inglês com a Europa por meio do bloqueio continental. Isso é uma verdade. Napoleão não conseguiu, ele ficou frustrado. Verdade, é isso aí. Verdade. Não é a resposta. Bravo. Quebra do projeto de ataque naval de Napoleão contra a Grã-Bretanha pela captura da esquadra dinamarquesa de 800. Vou ler de novo. Quebra do projeto de ataque naval de Napoleão contra a Grã-Bretanha pela captura da esquadra dinamarquesa em 1807. Eu, sinceramente, não lembro desse contexto. Foi sim, foi quando ele rebarbou, pô. Isso aí foi quando ele rebarbou, ele não esperou as ordens lá dos ingleses, dos políticos ingleses, né? Ele ficou lá, ao largo lá, e sem a ordem do chefe lá, né? Do rei lá, ele atacou mesmo assim, já sabendo que Napoleão ia pegar a esquadra dinamarquesa para lutar contra os ingleses. Então ele foi lá e destruiu, no porto mesmo. Olha só, isso aí, 1807, aconteceu depois de Trafalgar. E é verdade, eu não tinha visto isso não.
Mas aconteceu um negócio desse, que ele destruiu a esquadra dinamarquesa no Porto. Essa data aí a gente está pegando também. Tudo bem que ele está falando está falando aqui que é uma consequência da vitória de Nelson. Então, está dentro do contexto. Eu realmente não lembrava desse episódio, não. Foi a quebra do projeto, né? Foi a quebra de projeto. Pô, mas Então, foi vamos antes, lá, teria que ser antes mesmo. Charles, conquista da Grã-Bretanha no senhorio sobre os mares e precipitação. Questão na prova foi a questão que eu bati de cabeça, exatamente isso. Teu áudio está cortando, Borba. Acabou o áudio do Borba. Não, desculpa, eu bloqueei o áudio, tava com o celular ligado. Fala aí. Então vamos lá. Charles, conquista da Grã-Bretanha do senhorio sobre os mares e precipitação do seu declínio apresentado durante o século XIX. Bom, conquista da Grã-Bretanha do senhorio sobre os mares. A Grã-Bretanha ela passou realmente a ser a senhora dos mares. Conquista ficou um pouquinho forte, mas nada que deva suficiente para dizer que é uma mentira. Né? Ele está procurando a mentira. Agora, precipitação do seu declínio. Que declínio é esse que a Grã-Bretanha apresentou? Eu não vejo o declínio da Grã-Bretanha. Não. Então, vamos separar a Charles aí. Tá, são vocês, pô. Porque a questão é sobre a conquista da guerra. Cortou teu áudio todinho de novo, Borba. Vou continuar aqui. Tu tá com algum problema no áudio, Borba? Delta. Vitória inglesa na Guerra Peninsular 1808 a 1814, na qual os recursos militares de Napoleão ficaram isolados. Eu acho que isso aí não é uma consequência. Não, é sim, pô. Que aí foi onde o Napoleão foi a caveira mesmo. Perdeu totalmente a batalha. Foi na parte em terra, né? Então, por enquanto, está separado a Bravo e a Charles, né? Eco. Corte das fontes vitais de suprimento que abasteciam a França pelo mar, necessárias ao sustento do seu esforço de guerra. Essa parte aí foi justamente a letra Eco que eu fiquei brigando aí, porque ele falou em corte das fontes vitais, mas se você analisar bem, ela tem todo sentido, visto que o Nelson ganhou, né? Ganhou assim, foi uma vitória estratégica no caso, né? E quem se deu mal, na verdade, foi o Napoleão. Então, ela é aceitável. Entre a Bravo e a Charles, por não conhecer direito o contexto da Bravo, eu marcaria a Charles. É o bloqueio continental, né, Marquinhos? Oi? A ECO é o bloqueio continental, pô. Corte das um atividades de suprimento que abasteciam a França. É o bloqueio continental, pô. Que após a Trafalgar, o que Napoleão fez? Bloqueio continental. Até depois que Portugal não aceitou, né, que a família real veio para o Brasil. Tudo bem, mas olha só, vou ler a questão. Você está havendo uma confusão aí. Mas aí, Armando, ele está falando sobre da França, de abastecimento para a França. A gente não está falando da Inglaterra, não, pô. Porque Napoleão, então, pô, Inglaterra, depois que ganhou, o que ela fez? Ela bloqueou a França. Não foi isso? Bom, então, é isso aí. Eu pensei que você estava falando então, lá. Ela bloqueou. Exatamente isso aí. Então, a resposta ficou sendo aí a Charles, e é o gabarito oficial, tá? O gabarito oficial é a letra Charles. Conquista da Grã-Bretanha do senhorio sobre os mares, que ela realmente foi hegemônica, e precipitação do seu declínio apresentado durante o século XXI, que não tem essa parte de declínio. Ele está pedindo a questão que não diz a verdade. O PS aí é o declínio, né? Errei. Questão de número 28. Ele foi o único homem dos dois lados que poderia ter perdido a guerra numa tarde. Aí tem a referência. Aí fala o seguinte. Na frase acima, Churchill refere-se ao almirante John Joly, comandante-chefe das forças navais britânicas na Primeira Guerra Mundial. Eu já sei que ele está falando daquele contexto, daquela gafe que o Churchill fez, né? Assinale a opção que confirma
acrescentando dados corretos à sentença dita pelo primeiro-ministro do Reino Unido. Aqui é o seguinte, embora ele tivesse sido orientado que não é possível, sem uma fonte de apoio externa, navios garantir posições em terra, ele mesmo assim foi atravessar naquele canal. Acho que é desse episódio que ele está falando. É o desastre de... Eu esqueci o nome. Mas vamos lá. Letra alfa. Não, eu acho que eu sei o que você está falando. Eu acho que não é nesse contexto não, Marquinhos. Então vamos ver qual é, então. Vamos ver. Sobre o Churchill, ele quer saber qual a opção que remete ao que é verdadeiro sobre o primeiro-ministro. Letra alfa. Num dia decisivo para a guerra, o comandante da Marinha Britânica evitou que a principal carga de suprimentos dos Estados Unidos para a Europa fosse torpedeada por submarinos, formando comboios escoltados que garantiam a vitória na Batalha do Atlântico. Bom, eu sempre digo o seguinte, se você não lembra do episódio, não tem como você achar que ele é correto. Eu não lembro desse episódio. Eu não lembro do momento em que a bibliografia ressalta uma remessa de carga de suprimento dos Estados Unidos. Ele efetuava os comboios para proteger todas as cargas e esse translado aí entre os continentes. Então, eu Aqui, não... ó, Sim. vamos fazer Ele falou aí sobre a batalha na Primeira Guerra Mundial, né? E a Batalha do Atlântico, ela acho que ela é segunda, né? Não? Tem Segunda Guerra, é isso mesmo. Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, você procura logo Jutlândia. Pô. Jutlândia. Então vamos lá. Vamos continuar então. A Alfa não é ela. Bravo. O almirante Jellicoe coordenou com sucesso a evacuação emergencial de 300 mil soldados das forças. Bom, novamente, eu não sei que episódio é esse. Esse aí é aquele que quer. Operação Dínamo. Pô, mas isso aí não tem a ver aqui com a frase do ministro. Olha aqui, ó. Ele foi o único homem dos dois lados que poderia ter perdido a guerra numa tarde. Então, o que aconteceu em Dunkerque? Foi um recuo estratégico para poder depois eles ganharem, entendeu? Leia aí o contexto aí para a gente tentar bater. Esse almirante coordenou com sucesso a evacuação emergencial de 300 mil soldados das forças aliadas do território francês, através do Canal da Mancha, os quais estavam cercados e seriam massacrados pelo exército alemão em Dunkerque. Cara, essa resposta está certa. Ela está certa, mas não para a pergunta. Mas não, talvez não para a pergunta. Mas ela tá. Eu não sei se é o almirante ou mesmo. Mas que houve essa evacuação nesse território pelo Canal da Mancha, por causa do massacre alemão que ia acontecer ali, isso ia. Não, tudo bem, mas aí esse ataque aqui é para definir a guerra? Eu acho que está no Guerra no Mar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai, enquanto tu estiver aí, eu vou lendo que eu acho que você está na conclusão do Guerra no Mar. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele foi o único homem dos dois lados que poderia ter perdido a guerra numa tarde. Isso aqui é suficiente para você eliminar a guerra em uma tarde? Esse desembarque foi tão vital assim? Cara, porque... Não, eu não sei se é a resposta, né? Tem que ler as outras. Então vamos continuar. Mas assim, vou separar a Bravo. Em vez de combater... Assim, quando chegar a resposta eu vou falar, porque eu lembro justamente dessa passagem aí, que está no Guerra no Mar, o Borba. Você estiver procurando aí, Churchill falou em relação a Jutlândia mesmo. Eu lembro disso aí que eu li, ficou bem... tá até entre aspas. Tá? A resposta é Jutlândia, mas vamos lá. Então, vamos lá? Em vez de combater os encouraçados, o comandante da Marinha Britânica, percebendo que os dreadnoughts alemães tinham avançado para distrair sua frota, preferiu desferir um golpe definitivo contra os submarinos, que, do contrário, teriam destruído sua esquadra. Eu não tenho certeza com relação aos dreadnoughts alemães. Não tenho certeza quanto a essa investida contra os submarinos. E outra coisa, eu não reconheço essa batalha em que poderia pôr fim à guerra, onde envolvia alguns navios e um submarino.
Cara, olha só. A Primeira Vamos Guerra lá. Mundial você tira Isso. submarino. A Primeira Guerra Mundial, os submarinos eles só entraram depois de Jutlândia e somente para fazer guerra de curso, entendeu? Aí o que acontece também? A Alemanha, ela não tinha Dreadnought. A Alemanha é outro tipo de navio. A publicação só fala os Dreadnought só para os navios aliados à Inglaterra. Isso aí foi até a coisa que acho que a Jéssica falou na última aula. Não dá o nome. Delta. O emprego com eficácia na Batalha do Mar de Coral. Opa, Batalha do Mar de Coral. Já tira logo. E Aeródromo, também só a Segunda Guerra Mundial. Esse almirante evitou a derrota repentina dos aliados, pois só os aviões de guerra poderiam conter a campanha submarina irrestrita alemã. Tudo isso aí está dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele quer da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Ô Marquinhos, eu achei que essa frase e o contexto desse almirante Jolicoeur, né, tirando a evacuação dos 300 mil homens e o massacre no Canal da Mancha, essa frase ela é direcionada para esse almirante para a Jutlândia e não para Dunkerque. Está aqui nos comentários do livro sobre no Guerra no Mar, comentários sobre a batalha. Tá até entre aspas, né? Eu acho. Isso, está aqui assim, ó. Apesar do orgulho britânico ter sido ferido, é preciso compreender a difícil posição de Jericho. Afinal, segundo Churchill, ele é o único homem capaz de perder a guerra em uma tarde. Então, tipo assim, foi tudo ou nada, foi para a Jutlândia. Aí fala aqui a Batalha de Jutlândia, o papai começa a citar a Batalha de Jutlândia. Os navios britânicos, aí vai falando coisa pra cacete. Então vamos lá, Eco. O resultado da breve, porém grandiosa Batalha de Jutlândia, embora não tenha alterado a situação dos principais contentores, teria decidido a guerra, caso os alemães vencessem, destruindo o bloqueio naval britânico que sufocava a economia germânica. Vamos lá. Da Eco para cima, todas elas deixaram uma dúvida ou outra, mas com certeza a Eco está redondinha. Cara, eu estava até comentando com a Glaucia esse final de semana, que eu errei uma questão e ela também errou uma outra questão lá. Se a Glaucia estiver escutando, ela vai até lembrar disso aí. Porra, a gente estuda, a gente tem costume de ver. Chegou na hora, você viu uma ali que ela errou, se não me engano, foi na Navarino. Ela sabia que todas as outras não eram, só que não lembrava de Navarino. Ela marcou exatamente uma que ela achou que poderia ser e não marcou Navarino, que era conhecida. Essa aí, se você for comparar, é o que tu falou, todas elas te deixam em dúvida. A Eco tá redondinha, porra. E às vezes a gente ainda fica meio relutando, aquela coisa de brigar com a questão, né? Ah, mas pode ser essa, pode... Porque de repente você escutou um Dunkerque na vida, uma porra na vida aí. Então. Pô, cara, vamos na segurança, pô, entendendo? Você tem certeza essa aí, Borba, cara, eu lembro bem porque eu li o livro Guerra no Mar e eu lembro justamente disso aí. Eu lembro até que tá entre aspas que eu li. Aí essa aí eu matei até rápido. Cara, aí só lembrando aí que a Alemanha é vitória tática e Inglaterra é estratégica. Cara, a questão anterior do Napoleão foi uma questão que eu errei na prova, foi uma questão que eu não entendi o contexto dela na prova. Eu fiquei lendo e não estava entendendo. Porra, depois quando tu para pra ver, tu elimina duas que tá errada. Pô, filho, tu vai na que tá certa, entendeu? Então tu viu que tem duas certas, tu vai lá e procura a errada que, entendeu? Tipo assim, independente do que tá no enunciado, porque essa questão da França anterior, que é o comentário que eu ia fazer, que estava falhando no meu microfone, eu levei para dois professores de história. Eu não vou citar o nome não, porque o Marquinhos não gosta. E todos os dois falaram, cara, o enunciado estava muito confuso, pô. Entendeu? Ele não dava para entender. Então, mas é aquela questão, a gente está brigando com a questão. Se você vai lá nas alternativas e vê que só tem uma certa, porra, cara, vai nessa, não tem trauma, entendeu? Agora deixa eu fazer uma ressalva aí sobre assim, questão de experiência de prova. Cara, na Primeira Guerra Mundial, procura a Jutlândia antes de denunciado. Onde tiver a Jutlândia, dá uma lida com calma. Depois você lê as outras. Porque normalmente, Segunda Guerra ou Primeira Guerra Mundial, ele tá falando, ou algum contexto lá do Canal da Mancha, lá, daquela tentativa de
de invasão lá, que não é a Primeira Guerra Mundial, ou ele está falando de Jutilândia. Então, nessa questão aí, eu lembro dela. Essa questão, ela me derrubou de uma forma que eu fiquei totalmente desesperado até quando eu cheguei na letra Eco. Quando eu cheguei na letra Eco, eu falei assim, graças a Deus, é essa a resposta. Porque eu não conseguia determinar se correto ou falso nenhuma das outras, mas saber que a Eco era a questão correta, principalmente porque quando eu vejo Jutilândia, eu já começo a olhar a questão com prazer, assim, 90% de chance de ser ela. Marquinhos, esse ano eu comprei esse livro Guerra no Mar, né? Eu tenho ele aqui em casa. É uma questão que eu parei para observar também. O cara que vai fazer uma questão que ele vai se basear num livro desse aqui, ou que vai fazer uma questão de história, quem tem o livro aí, quem já folheou ele, igual o Armando, eu acredito que Jesus também já deve ter visto, cara, os capítulos dele são direcionados às batalhas. Tipo assim, ele fala da Primeira Guerra Mundial, mas o foco é a Jutilândia. Ele fala da Segunda, mas o foco é a Batalha do Atlântico. Ele fala de Guerra do Paraguai, mas o foco é Riachuelo. Então a probabilidade de cair uma questão falando dessa específica batalha do capítulo é muito grande, pô. Entendeu? E esse livro não tem muito tempo que entra na biografia. Ele tem 2 anos, se não me engano, 3 anos no máximo aí. 2 anos tu vai fazer o Marinha do Brasil síntese, né? Pô, Então isso aí, tu falou, porra. Seu comentário é muito Outra coisa aí, pessoal. Desculpa, teve uma batalha aí que a Marinha vem repetindo, acho que uns 4 anos lá dos romanos. O cara só colocou no livro aí o nome do Gaio do Ilho e todo mundo errou a questão por uma besteirinha. De 200 Exatamente. De Cristo, E esse do Lílio aí, eram dois caras que participaram, né? Eram historiadores da época e tal, que cada um faz um comentário, né? Para um foi isso, para outro foi aquilo. É desse livro aqui. E na maioria das vezes ele está tudo na conclusão. Tu tem um capítulo todo, o capítulo fala sobre a tática, é até meio chato alguns capítulos desse aqui. Só quando chega no final e fala assim, conclusão, para fulano aconteceu isso, para fulano, que é o que a gente já sabe, que é o que quem está estudando sabe que é coraça versus não sei o que, o advento do aço, essas paradas que a gente já sabe. Então, o que me leva a uma seguinte teoria. Para você que não leu Guerra no Mar, tá na onça, mas se você leu o Fato da História Naval e os outros da bibliografia, você tem condições perfeitas para responder, porque embora esse Guerra no Mar tenha informações a mais, ele não sai do contexto que está contido, por exemplo, no Fato da História Naval. O que o Guerra no Mar tem a mais, pelo que eu li ele aqui, ele vem as táticas. Fulano navegou numa mar de tal, que depois guinou para mar de tal, e que tinha não sei quantos navios, que deram não sei quantos tiros, que a munição não era... também as bem a batalha antes. Apesar de ser de 7 polegadas, as munições eram de tamanhos diferentes, entendeu? As explosivas não explodiam tanto como se imaginava que se explodissem. Que outro exemplo que ele dá, que até o século tal, ele falou ali, acho que até o século XVIII, 1850, toda mina submarina, aquela mina que os navios lançavam, né? Eles eram chamados de torpedos, pô, entendeu? Então são coisas assim que, porra, se você ler o contexto do Fatos ou de qualquer outro livro aí, tá dentro do contexto, é mais táticas aqui, é o que ele falou, se cair um detalhezinho desse falando do fulano de tal do Lílio, mas o restante do contexto tiver tudo certinho, cara, os outros tiver errado, é questão que seria para complicar, mas é só ter um pouquinho de calma na hora lá e ler o contexto todo, ver se a sala tivesse certinha, cara. Não tem... Vai para eliminação, pô. Então vamos lá. Resposta, o gabarito correto da questão de número 28, letra ECO, tá? Esse é o gabarito oficial, letra ECO. Vamos à questão de número 29. Só mais um aí, Marcos. No último assunto, antes de você passar para a próxima questão, outra coisa que eu atentaria no Guerra no Mar, em alguns, nem todos não, mas nos títulos, certo? Nos títulos ele já dá uma breve indicação do que ele vai falar. Por exemplo, quando ele fala, se eu não me engano, da Invencível Armada, ele fala mito, dogma e poder, algumas coisas assim. Então, normalmente, não resumo. Às vezes, se o cara for preguiçoso, eu já botei questão nos 5 minutos de Besouro,
só com o título ali para ver se o camarada ele consegue atentar o todo da questão. É uma possibilidade. Porra, é isso aí, brilhante. É isso aí mesmo. Depois eu vou até, me lembra aí, Marquinhos, vou bater a foto aqui, vou botar no grupo dos títulos de cada capítulo, pelo menos, o pessoal ver. Tudo bom. Então vamos lá. Questão de número É verdade aqui. 29. A Força Naval Brasileira, composta por 4 navios com propulsão a vapor e 3 navios à vela, tinha como obstáculo o passo do Toneleiro. Nas proximidades da barrancada de Acevedo, onde o inimigo instalara uma fortificação guarnecida de 16 peças de artilharia e 2.800 homens. Devido à pouca largura do rio naquele trecho, os navios brasileiros seriam obrigados a passar a menos de 400 metros daquela fortificação, recebendo o peso da artilharia inimiga. Isso é introdução à história marítima. Agora a questão. O trecho acima contextualiza um episódio de um conflito externo no qual a Marinha do Brasil participou durante o século XIX. Considerando este acervo, analisa as afirmativas abaixo. Vamos lá. Que contexto é esse? Passo do Toneleiro. Passagem Toneleiro. É o Oribe Rosa, não? Oribe Rosa. Então Oribe a gente Rosa. vai procurar aqui, primeiro ler as questões que contêm o Oribe Rosa, para ver se está certinho. Então, ó, a primeira não fala de Oribe Rosa, fala de Aguirre, né? A segunda, passagem em Toneleiro. Então, vamos observar a segunda. A terceira é embate no qual o Império Brasileiro se opôs frontalmente à anexação do Uruguai à Argentina. Passou a apoiar o governo constituído do Uruguai, representado pelo Partido Colorado. Tem a ver, sim. Pode Também. ser. Tem uma opção boa aí também. Quatro. O texto refere-se à guerra contra o Uribe Rosa. Também vamos olhar ela com carinho também. O E Marquinhos, ó, só que na dor lá, ó, a passagem Não, do ele tá Toneleiro só ocorreu marcando e vai voltar. Ah, tá. A gente vai voltar lá, a gente vai voltar. Valeu. 5. A solução encontrada pelo comandante da Força Naval para irromper pelo passo fortificado de Toneleiro foi o emprego conjunto de navios à vela e a vapor, realizando uma das inúmeras operações ofensivas da Marinha Imperial naquele conflito. Olha só, vamos começar a marcar o que efetivamente está certo. A 5, com certeza, ela faz parte da resposta, certo? Certo. Até a questão 29, né? 5. 5 está dentro. E aqui tem 5. Então, a gente só tem que ver agora se A1, A2 ou A3 está certo. É uma das três que está certa só. Então vamos lá. Essa questão é 29, né? A 1 tu já eliminou, ela não tá falando da... A1 já está fora. Ela fala do Aguirre. Então... A2. A 2 tá errada porque é Guerra do Paraguai. Tá errado, fala é Guerra do aí. Paraguai. Guerra do Paraguai. Então a 2 saiu fora. Vou tirar tudo isso aqui que acabou ficando muito esquisito aqui, tá confundindo. Vai item por item mesmo. Vamos item por item, deixa eu apagar tudo. Vamos lá. Eu pensei que essa questão, ele estava procurando saber qual é que falava de Uribe Rosa, mas praticamente todas elas estão falando. Então essa teoria de procurar pelo Toneleiro não ia adiantar muita coisa, não. É. Vamos lá. 1. Na verdade, é até te confundir. Então, por isso que eu acabei apagando tudo. O texto faz alusão à participação da Marinha de Guerra contra Aguirre, contra a segunda metade do século XIX, no qual o comandante da Força Naval foi entregue ao Greenfield. O passo de Toneleiro foi de Greenfield, né? Agora, não era uma batalha contra Aguirre, né? Era Uribe Rosas, não é isso? Então, nesse caso, a gente já elimina a 1. Não tá fora. 2. O passo Toneleiro, é disso que a gente está falando, ocorreu na Guerra do Paraguai. Sim. Não, pô. Antes, pô. né? Foi Guerra antes. do Paraguai, Guerra não. do Paraguai é Guerra do Paraguai, pô. Pô. Tudo bem. Então, Então, e o Delfim de Carvalho, ele, se eu não me engano, é a passagem daquela é Barão da Passagem, pô. Ele Barão- é o tio Barão da Passagem. Maitá, né? Mas tá. Então essa aqui já está fora mesmo.
Aí sobrou essas três aqui. A 3. O trecho trata do embate no qual o Império Brasileiro se opôs frontalmente à anexação do Uruguai pela Argentina e passou a apoiar o governo constituído do Uruguai, representado pelo Partido Colorado. Tá, assim, a única coisa que geraria uma dúvida aí é sobre esse Partido Colorado aí, que eu sempre fico na dúvida. Mas essa aí tá certa, tá? Olha só. Colorado é Brasil, pô. Não, eu até conversei isso aí com a Glaucia no final de semana, pra gente que é homem vai ficar até mais fácil para tu entender. O Rosas era da Argentina, certo? Só de lembrar de Casa Rosada, que é a casa lá da Argentina. E o Oribe era do Uruguai. Confere? Sim. Então, o partido que o Brasil apoiava não era de nenhum desses dois aí. Era o Colorado, realmente. O Brasil apoiava o Colorado. Confere? Eu acho que foi a Glaucia até que me falou essa porra no final de Não, o semana. Brasil é Colorado. Mas assim, sabe como é que eu decoro para ter certeza que é o Colorado? O Brasil não é racista. Então ele não apoia só o branco. Assim que eu acabei, que eu sempre me confundia com relação a esse Colorado. E era uma coisa que nessa questão me deixaria na dúvida, mas ela acabou não deixando, porque eu sei que o Colorado, o Brasil acabou apoiando o Colorado sim. Porque ele não é racista, por isso ele não apoiava só o branco. Eu já trago para te falei futebol, eu já trago assim, o Inter de Porto Alegre é o Colorado, né? Cara, eu ia falar a mesma coisa agora. A cor do Grêmio é cor da Argentina e do Uruguai, pô. Então eu gravei essa porra assim. Não, vocês gostam de futebol, eu não me ligo muito, então eu sabia lá que o Colorado é. Então é o seguinte, essa 3 aí, ela tá certa. Tá? A 4. O texto refere-se à Guerra de Oribe Rosa, até aí ok. Certo. Em que a ação da Marinha foi realizada em estreita colaboração com o Exército Imperial. Não foca muito nisso não, mas a Marinha nunca trabalhou sozinha, de fato, assim, só. Quando ela trabalha exclusivamente como Força Naval, a bibliografia fala, só teve ação naval. Aí ela não fala, então está dentro do contexto também. E o comandante da Força Naval foi o Grinfel, certinho também. Então a 4 está certo também. E assim, a solução encontrada pelo comandante da Força Naval para irromper o passo fortificado de Toneleiro foi o emprego conjunto de navios a vela e a vapor, realizando uma das inúmeras operações ofensivas da Marinha Imperial naquele conflito. Então, Cara, rasteiro eu acho que é o cara. Inúmeras. Esse aí. Tá. É o Inúmeras, porra, não foi Inúmeras. Essa guerra do Oribe Rosas, houve a passagem de Toneleiro, depois ele desembarcou tropa e acabou, porra. Não teve mais, a Marinha não teve mais ação, assim, não teve mais batalha nessa guerra. Entendeu? Ela tá toda certinha. Esse Inúmeras aí que quebrou, porra. Considerando a questão, não estava fácil, não. Tá meio complicado. Não, tá fácil, não. Tá difícil. Na hora do desespero lá, esse Inúmeras aí passa batido, pô. Porque Toneleiro foi só uma passagem, na verdade, né? Ele só passou ali com as tropas para deixar as tropas depois de Toneleiro, né? Agora, lembrando que tem um evento que ele chama de rebocados, então, e tem outro evento que ele leva contrabordo. É isso aí que eu vou te falar, que é uma coisa para você, para a gente levar pro coração, né? Igual o Passo de Toneleiro, ele vem antes da Guerra do Paraguai. Então, vamos fazer uma analogia. Se a Guerra do Paraguai foi a última guerra que se utilizou navios de roda lateral, de propulsão a roda lateral, que era a corveta lá do Barroso lá, corveta Brasil, não é isso? Sim. Então, ela era... Não, era Amazonas. Amazonas. Ela foi... Então, fragata. Ela era a única... a fragata Amazonas, ela era a única que na Guerra do Paraguai, do lado do Brasil, que possuía rodas laterais. O restante já era tudo hélice. Porra, e na guerra antes dela, que foi o Oribe Rosas, a maioria dos navios eram de rodas laterais. Então não tem como rebocar um navio a contrabordo, porra. Tu tá entendendo? Então ele vai rebocar por trás, porra. Ele vai trazer ela rebocando. Já na passagem depois que vem depois da Guerra do Paraguai, na passagem de Humaitá, agora não lembro o recorde de cabeça, foi um desses, que é Curuzu, Curupaiti e Humaitá, né, a sequência. Naquele evento que ele reboca, ele já reboca contra a borda, porque o Brasil já não tem mais esses navios com rodas laterais, entendeu?
É isso aí mesmo, boa. Só vou fechar aqui para não... Porque é importante. Um resumozinho aqui sobre o Humaitá. Vamos lá. Passagem de Humaitá, 1868, forçada pelos encoraçados Barroso, Bahia e Tamandaré. Cada um levando a contrabordo, pelo bombordo, um monitor, respectivamente, Rio Grande, Alagoas e Pará. O Pará foi o que levou aquela praça a ser abandonada e praticamente decidiu a guerra. Tá pequeno demais, vocês conseguiram enxergar? Não, tá dando pra cheio, tá vendo? Então é o seguinte, olha só. Toneleiro e Humaitá houveram a intenção do reboque. Só que é o seguinte, entende-se reboque como você rebocar pela polpa mesmo. Então, aí você fez uma observação até muito bacana, não tinha pensado dessa forma, que imaginar que antes do Paraguai, todo mundo era roda, né? Todo mundo era roda. Então, antes do Paraguai, era praticamente impossível você conseguir fazer esse tipo de reboque a contrabordo, levar um navio a contrabordo. Então, no toneleiro, aí a gente linka toneleiro a Greenfield e linka também a Oribe Rosas. E ainda linka ao Colorado, não é isso? Nesse evento todo aí, era roda lateral e quando houve reboque, foi pela polpa. Já a próxima ação de navios numa espécie de reboque será lá em Humaitá, que eu não concordo que isso se chame de reboque, mas foi com o navio a contrabordo e aí a figura dessa passagem aí é o Delfim Carvalho. Né? Então, Isso. a 5 está errada e vou te falar, pô, se for só por essa palavrinha aqui, muito maldosa a questão, tá? É porque, olha só, logo depois da passagem do toneleiro, o Oribe se rende, pô. Ele fecha desembarcou as tropas e foi cercado. Não, aí o Oribe já se rende e acabou. O Oribe se rende sem luta, assim que houve a passagem. Aí ele fala aqui, ó, foi importante para o Brasil, já que nessa época enfrentava-se a vontade do Rio Grande do Sul também se separar. Mas com esse Estado, né, participando ativamente, fez com que o interesse do Brasil, o interesse de separar, recuou um pouco. Além disso, provou a hegemonia do país e a sua estabilidade política e econômica daquela época. Né? Alto padrão. Hein? Olha justamente como é que é rasteira essa questão, o Marquinhos Borba. Olha aí. Olha a questão, Alfa. 1 e 5. 1 e 5 não, 2 e 5, que é a Charlie. Olha aí, a 5 você se confunde e a 2 é aquela que você vai rapidinho, que é parte do toneleiro, é isso mesmo. É. Tu marca 2 e 5 e sai rindo. Mas olha só, as questões de Brasil, nos conflitos aqui, Guerra do Paraguai, esse contexto do Cone Sul, essas questões que, quando caem na prova, elas são realmente muito maliciosas, tá? Diferente das que caem lá fora. Não, essas do Brasil são muito maliciosas. São as mais difíceis da prova de história, são elas. Porque assim, eu acho que a banca entende que a gente tem a obrigação de saber muito delas. Isso. Aí ela joga no detalhe, cara. Um detalhe. Essa daí a gente tem que ter realmente... Não, tem que ler ela por completo, né? É. Agora vamos lá, para a questão de número 30. Questão de número 30 diz o seguinte. A participação em operação de paz, além de atender aos interesses nacionais, propicia o estreitamento do relacionamento com outros países, a acumulação de conhecimento, a identificação de oportunidades para negócios e a demonstração de capacidade militar e tecnológica, bem como constitui para a obtenção de prestígio internacional. Desde fevereiro de 2011, a Força Tarefa Marítima da Missão das Nações Unidas no Líbano, UNIFIL, é comandada por um contra-almirante da Marinha do Brasil. Isso está lá no Síntese Histórica. Era o capítulo do ex-comandante da Marinha. Essa é mais atualidade, quase. É. De acordo com Abreu, 2015, além de treinar o pessoal da Marinha do Líbano para que no futuro seja capaz de assumir o controle de suas águas territoriais, também a tarefa principal da UNIFIL, aí a gente tem que dizer qual é a tarefa da UNIFIL. Bom,
essa questão aí me tirou da competição, que eu errei. Eu caguei para esse capítulo aí, sinceramente achei que era atualidade, achei que não cairia a questão, eu realmente, no processo... Esse capítulo aí, Marquinhos, ele não era nem do Wilkes não, pô. Ele é desse comandante aí. O do Wilkes foi a evolução tecnológica. Não era do Wilkes, não, né? Não. Dá uma olhada aí, dá a referência lá, comandante Matos de Abril, alguma coisa assim. Fala sobre as missões de paz, não sei o quê. Cara, mas olha só, essa questão eu acertei. Se você ler ela com calma, você, no chute, dá pra pegar ela. Mesmo não tendo lido também, que eu não li, eu caguei, né? Se você ver com calma, a gente vai pegar os erros dela todinho aí. Então vamos lá, letra alfa. Função da Unifil. Apoiar a Marinha no Líbano, ok. Isso aí é mole de matar. No patrulhamento, ok. No monitoramento, ok. No seu território, no seu mar territorial, ok. Por meio de operação interdição marítima. Aí eu já fiquei interdição marítima no mar territorial do Líbano. Exato. Já fiquei meio prevenindo a entrada não autorizada de armas e materiais relacionados no seu território. Eu também fico em dúvida com relação a isso aí. Eu não tenho elementos suficientes para dizer se ela era verdadeira ou falsa. Tá. Passo para bravo. Realizar patrulhamento naval em áreas de interesse libanês? Acho que não. Obtendo da promoção de operações de interdição marítima. Olha só, logo de cara, o patrulhamento, a Marinha, ela foi pela missão da ONU. Então o interesse não era interesse libanês, era o interesse da ONU. Então você até descarta essa aí, acredito eu. Bom. De modo a preservar a soberania do país. Soberania de qual país? Do Líbano que ele está falando? Você é do Líbano. Isso. Charles, realizar a mediação dos conflitos estabelecidos historicamente. Não, aí não. Essa Charles aí está fora. Né? Na região do Mar Mediterrâneo, visando impedir a propagação de atividades criminosas e ataques armados à costa do Líbano. Não era isso, não. O problema do Líbano era mais um problema interno. Né? Era guerra civil. Delta, a Charlie com certeza já. Delta, participar estritamente de patrulhas navais na área marítima de operação, região frontal ao Líbano, que perfaz uma área de cerca de 10 mil milhas náuticas quadradas. Esse 10 mil milhas náuticas quadradas não tem como você saber desse dado, se ele está correto ou não. Isso aí é foda. No caso, no dia, eu marquei essa delta aí. Já sei de cara que ela está errada, porque eu não acertei essa questão. E eco, colaborar com a Marinha do Líbano no patrulhamento de regiões adjacentes ao seu mar territorial por meio de ações coordenadas que impeçam o comércio marítimo e atividades ilegais na região. Comércio marítimo e ilegal na região, acho que não era muito... Adjacente ao seu mar territorial, é no seu mar territorial. Os adjacentes é foda, né? Aí qual foi que sobrou aí? Era a Marinha, ela patrulhar comércio marítimo? Não tem, isso aí não. Então é o seguinte, dá para eliminar a Eco, a Delta e a Charlie. Fica entre a Bravo e a Alfa. E aí, quem explica aí a resposta correta? É a Alfa. É a Alfa? Então a Alfa tá amarradinho. Deixa eu dar uma olhada aqui no gabarito oficial. Porque justamente a Unifil era o quê? As campanhas é o quê? Era justamente a entrada de armamento, né, ilegal, para fortalecer abastecer aqueles terroristas lá, entendeu? E estava entrando pelo Líbano. Tá, é a letra alfa mesmo, gabarito oficial, letra alfa. Dessa maneira, a gente encerra aí a parte de história de hoje. Deu 1 hora certinho aí. Tá? Então vamos encerrar por aqui. E lembrando, logo mais, a gente tem novamente essa mesma reunião aí, só que com relação às questões de geografia da prova 2020, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ô Marquinhos, só para tentar aí. Cara, esse capítulo 5 do Guilherme de Matos Abreu, ele fala a Marinha do Brasil e apoio às políticas externas. Então não tem só o episódio do Líbano, não. Eu acho ideal o pessoal que tiver esse livro, ou tiver o PDF dele, alguma coisa, dar uma olhadinha, que ele fala de situações desde que, de base tecnológica, fala do Barão do Rio Branco. Então tem umas coisas interessantes, tem a parte da Antártica. Cara, como esse ano caiu uma questão dessa, de apoio, não custa nada cair uma outra, né? Já é o segundo ano que ele está na geografia.
Amanhã, quando a gente trouxer a prova de 2019 para fazer essa dinâmica nesse mesmo horário, antes de começar a prova, a gente lê uma dessas missões. Então, todo dia a gente entra e lê uma das missões, a cada dia, de maneira que até o dia da prova a gente tenha lido todas. É pequeno, né? Ô, Marquinhos, elas são curtinhas, mano. Então, Hein, Marquinhos? sim. Elas são curtinhas mesmo, né? Então, a gente, antes de iniciar essa dinâmica de correção da prova, de comentário da prova aqui, a gente dá uma reforçada aí nessas missões. Tá? Beleza. Então, vou encerrar aqui para a gente não estender muito e para que a gente tenha tempo aí de ver outras coisas também, né? Vamos lá. Lembrando aí, ó, 18 horas, geografia, né? Show. Beleza. Vou pegar o picado agora e vou fazer minha redação. Show de bola. Valeu. Vai pra casa, Armando. Vai para casa, Armando. Ah, fazer o que em casa? PS. Não adianta ganhar o alfalfa e perder a família. Claro. Tem que cumprir com os As requisitos. obrigações matrimoniais. As obrigações matrimoniais. Depois tu lava a mão. Pô. Ciente. Valeu, um abraço aí. Fica com Valeu. Deus. Pô, Marquinhos, ó,